Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, especialmente nesse dia, que é uma quinta-feira, aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, onde todos nós, unidos virtualmente, nós procedemos às nossas orações e vamos fazer o nosso trabalho coletivo, que é meu e de vocês, nós juntamente conectados, com esse dia especialíssimo de Natal, onde nós vamos falar a respeito de Jesus. Nós vamos hoje aprender a respeito do Cristo histórico, com as referências que a história nos traz. Esse é o Cristo histórico. E nós vamos aprender a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele criado pelos 21 concílios que houve na Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, e vamos ver também o suprassumo do ensino de Jesus, para nós termos a ideia de quem é o aniversariante da data de 25 de dezembro. Quem é essa criança que tornou-se adolescente, que se fez homem, trazendo uma missão específica para o planeta Terra, local onde ele carinhosamente, com os seus colaboradores, criou essa casa maravilhosa para abrigar todos nós, necessitados de seu amor. Então, nesse Natal, nós queremos fazer essa homenagem, a essa personagem vivo que está entre nós, a esse mestre maravilhoso que nos ensinou uma lição tão singela. Mas a lição do Pai Nosso é a lição de nossa conexão com Deus, tendo Ele, o personagem Jesus, como aquela luz, aquela estrela de Belém, que nos leva para pontos remotos do nosso interior, pontos que estão adoecidos e pontos que já estão iluminados, para que possamos compreender o significado do seu trabalho imenso aqui no planeta Terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E assim, queridos amigos, vamos ler o trecho do nosso Evangelho que está aqui no capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não é Deste Mundo. Nós vamos fazer essa síntese que está aqui, a vida futura, a realeza de Jesus, que é uma realeza moral, o ponto de vista. E um texto que é das instruções dos Espíritos, que está assinado por uma rainha de França, onde ela vai contar suas experiências enquanto rainha no planeta Terra. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, olha o que Jesus diz, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Entenderam? O reino de Jesus ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade
escuta a minha voz. São João, capítulo 18, 33, 36 e 37. Esse é o registro do apóstolo São João. Olha, ele termina dizendo que é aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então nós vamos entender nesta noite onde está essa verdade. A verdade está com Jesus histórico, aquele designado em textos específicos que estão em bibliotecas específicas. Esses textos, eles se encerram numa biblioteca específica em Florença. Nós podemos ter acesso a traduções desses textos que eu vou explicar para vocês e na estante virtual, inclusive. O primeiro texto que nós temos notícia, escrito, grafado pela mão de um historiador, é um texto de Flávio Josefo, que foi um historiador dos hebreus. Nós vamos encontrar esse livro traduzido para o português de Portugal e para o português aqui do Brasil. Tá? Esse historiador do povo hebreu, ele escreve o que eu vou falar para vocês no fim do século I, ano 62 depois do Cristo, mais ou menos. Então já havia 3 décadas que Jesus, 6 décadas que Jesus havia retornado, entre aspas, né? Porque Jesus nunca saiu dentre nós. Esse pequeno texto que Flávio Josefo registra, que está na obra Antiguidades Judaicas, que ele vai escrever lá entre 93 e 94 depois do Cristo. Essa obra Antiguidades Judaicas é uma obra que também está traduzida para o português. Qualquer um de vocês pode ter acesso na Amazon, na estante virtual. Ele escreveu por ocasião da lapidação de Tiago. Ele grafa lá: Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo. Muita gente me pergunta de onde vem esse termo Cristo? Quem criou o termo? Então, esse termo ele foi criado pelos judeus, né? E Cristo significa o bom, o útil. No início da grafação desse termo, Cristo, ele era escrito em latim com Crestus. Depois, com as alterações, então, há uma pesquisa grande a respeito disso. Esse foi apagado do original e no lugar escrito um I. Apagou-se a perninha do que virou um I. Então, de Crestus para Christus, mas que significa o bom, o útil. Olha o reconhecimento de Jesus já naquela época. Então, 60 anos depois que ele retorna ao mundo espiritual e grafado como está no livro do Flávio Josefo. Então, nós estamos aqui, mais tarde, Flávio Josefo vai, nesse mesmo livro, grafar o seguinte: nesta época, o livro é Antiguidades Judaicas, nesta época viveu Jesus. É um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas. Conquistou muitos adeptos entre os judeus e até entre os helenos. Os helenos eram romanos que adotavam, né, a cultura grega. Então, eles eram helenizados. Quando, por denúncia dos notáveis, olha o que Flávio Josefo grafa, quando, por denúncia dos notáveis, né, as pessoas influentes do Império Romano, Pilatos o condenou à cruz. Os que tinham dado a afeição não deixaram de o amar, porque ele apareceu-lhes ao terceiro dia, de novo vivo. Quem grava essa passagem é Flávio Josefo nessa obra. Então, quando a gente quiser saber quem grafou, quem disse, foram os apóstolos, olha,
os apóstolos grafaram, mas o Jesus histórico, aquele que está nos anais da literatura mundial, fizeram primeiros escritos descrevendo essa passagem. Como os divinos profetas, né, o haviam declarado nos nossos dias, ainda não acabou a linhagem dos que, por causa dele, Jesus, se chamavam cristãos. Nós estamos aí por volta do ano 93, 94 depois de Cristo, porque aí por volta do ano 100, Flávio Josefo já desencarna. Então, 100 anos depois de Jesus, ele desencarna. A gente precisa ver um outro registro muito interessante também, que é grafado em livros, né, que existem e estão nessa biblioteca em Florença. Se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, é assim, é uma emoção diferente, né? A gente não vai de turista, vamos viajar de pesquisadores, de investigadores, para conhecer as obras na origem. É uma emoção. Tácito, no século II, também, que era senador romano e historiador romano, lá ele nasce por volta de 56, do ano 56, portanto, mais ou menos ali 5 décadas já do retorno de Jesus, e vai até o ano 120, então ele vive 20 anos a mais do que o Flávio Josefo, não é? E o nome dele mesmo era Públio Cornélio Tácito. Alguém deve lembrar no direito dos acordos Tácito, né? É dele. Era a forma como ele trabalhava, a origem do termo Tácito, tá? Existe uma obra chamada Anais, onde Tácito, o Públio Cornélio Tácito, ele vai fazer um relato da vida de 4 imperadores, né, antes de Jesus. Então, são os sucessores de César Augusto. Esse livro, ele é publicado aí por volta de 116 depois do Cristo, portanto, esses anais, né, são publicados nessa época, portanto, 4 anos antes do retorno dele para a pátria espiritual. Ele vai relatar aí o incêndio de Roma, né, que ocorre em julho, em 64 depois de Cristo. Esse incêndio, vocês estão lembrados, né, que destruiu a cidade de Roma, e Nero, na sua loucura, ele procurava um culpado, ele procurava um bode expiatório. Então ele encontra nos cristãos o bode expiatório que ele precisava. Então uma multidão é presa, ele justifica grafando que essa multidão foi presa pelo seu ódio contra a humanidade. Não é? Esse ódio contra a humanidade era o ódio que eles entendiam que Jesus tinha contra a humanidade. Olha o fundamento que está nesse texto aí. Trajano também, né, que aí foi na época de Trajano aí é 98 a 117, mais ou menos, depois de Cristo, chamada a Idade do Ouro. Trajano foi aquele imperador romano que trouxe a expansão do Império Romano, fez coisas maravilhosas, né? A criação do Fórum Romano, que é assim algo fantástico. A gente não pode deixar de visitar o Fórum Romano em Roma quando a gente tem a oportunidade, ou então navegar pela internet para conhecer. Neste Fórum Romano está o processo que foi deflagrado contra Jesus. A gente não tem acesso, né? Eu tive essa vontade de ter acesso a esse processo, mas para eu ter acesso, enquanto turista, eu precisava ter um registro anterior e trabalhar com o pessoal da área jurídica que tivesse acesso à biblioteca para ter acesso a esse processo. Então era algo para ficar lá em Roma uns 4 meses, né, para conseguir ter acesso a esse processo. Mas depois desses registros aí,
nós vamos encontrar algo também fantástico, que são os registros de Plínio, o jovem, chamado jovem, porque tem Plínio o velho, que era o pai do próprio Plínio, quando ele escreve essas cartas a Trajano, o imperador Trajano. Ele tem por volta aí de umas 124 cartas que ele trocava com o imperador, porque ele era jurista, né? Ele era orador, ele era político, ele era um escritor romano, ele foi designado como procurador da Quitínia, que é uma região que está ali pela Turquia, né? Então é o Império do Oriente, e ele troca muitas cartas, ele escrevia muito bem, era um orador de renome na sua época, Plínio o Jovem, com essas 124 cartas, mais ou menos, que estão grafadas. A gente pode encontrar essas 120 cartas também em língua portuguesa. Olha aí que fonte de pesquisa esplêndida a gente tem para conhecer o Cristo histórico. Olhe bem, o Cristo histórico não é o Cristo dos concílios. Não é. Nós vamos ter o Cristo dos apóstolos, o Cristo histórico grafado pela história romana, pelos historiadores, o historiador Flávio Josefo dos Hebreus e o historiador, que é o historiador romano e dos romanos, e vamos ter também esse comentário de Plínio, o jovem, que descreve uma coisa muito interessante a respeito de Jesus. Em uma de suas cartas, ele vai comentar os ritos cristãos. Olhe como ele fala. Essas pessoas reúnem-se numa data fixa antes do sol nascer e cantam entre eles o hino ao Cristo como a um Deus. Dentre esse hino, né, os hinos são salmos, né, saltério, são aquele conjunto de salmos, mas esse hino que ele canta é o Pai Nosso. Que coisa linda! Esse hino ao Cristo como aos judeus. Eles comprometem-se, após cantar o hino, sob juramento, em todos os seus encontros, antes do sol nascer, a não cometer roubo, assalto ou adultério, e a nunca abdicarem de sua fé. Esse é Plínio, o jovem, fazendo seu relato. Depois nós vamos ter aí no século IV, mais ou menos, né, porque nós já estamos em Roma, aí no século 383, né, por volta aí, um pedido específico do Papa Dámaso, porque nós já tínhamos Papa. Olha, o papado, ele só existiu de fato a partir do século III. Se a gente for visitar a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, a gente vai ver lá, eles não deixam tirar fotografia, mas está lá a relação dos papas do século I. Não existiam papas no século I. Né? No século I, ainda estava o Império Romano se debatendo para destruir os cristãos. Veja o que Nero fez em 64 depois do Cristo. Não existia essa organização da Igreja Católica Apostólica Romana, porque isso só foi realizado com Constantino, o imperador do Oriente, né? Mas no século IV nós já tínhamos, por volta de 383, é uma data que está grafada, né? O Papa Dámaso, que vai solicitar de São Jerônimo uma revisão do Novo Testamento e do Saltério. Os saltérios são os salmos. Por que o Papa Dámaso ele faz esse pedido a São Jerônimo? São Jerônimo era um filólogo, um literato, uma pessoa de uma cultura extraordinária. Ele dominava a cultura do mundo antigo. Ele tinha uma facilidade para os idiomas antigos. Ele dominava o aramaico, o hebraico, o grego, o latim. Era essa pessoa que tinha um trânsito fantástico nessas culturas, né? A hebraica, a grega e a romana. E como ele tinha esse domínio, porque era um filólogo, o Papa Dámaso solicita a São Jerônimo
essa revisão do Novo Testamento. Tanto que quando o Papa Damaso ele desencarna, São Jerônimo continuou vivo e dentre as futricas políticas, ele pede para ser remanejado para a cidade de Belém para continuar a fazer essa revisão do Novo Testamento. Porque aí muita coisa já tinha sido alterada das origens, das falas dos apóstolos, daqueles rolos que continham a descrição do tempo de Jesus. Então, e vamos ter agora o Jesus dos concílios. Muita gente fala em Jesus dos concílios como sendo o Cristo histórico. O Jesus dos concílios não é o Cristo histórico. Aí nós vamos ter cerca de 21 concílios. Esses concílios, eles começam a discutir a humanidade e a divindade de Jesus. E nessa discussão entre Jesus humano, o homem, e Jesus, o Deus, eles começam a fazer alterações na fala de Jesus, interpolações e até correções, o que altera muito do que Jesus ensinou. Mas nós vamos ver aí que essa Basílica de São Pedro, né, ela foi erguida, ela começou a ser erguida por Constantino, e só mais tarde, no século XV e XVI, ela é reconstruída no modelo que está lá, é como nós a conhecemos. Mas a essência do ensino de Jesus nos lembra Joana de Ângeles. Eles não conseguiram alterar, não conseguiram, tentaram, mas não conseguiram. E qual é a essência do ensino de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso eles não conseguiram. Essa é a essência dos ensinamentos de Jesus. Jesus, esse amigo inconfundível, esse terapeuta excelente, que faz aniversário dia 25 de dezembro. Não importa que outras pessoas discutam a data e o dia do nascimento de Jesus. O que importa é esse ensinamento inconfundível. Então eu deixo a mensagem para vocês, com todos esses ensinamentos, para homenagear Jesus, aquela criança maravilhosa, que nasce em Belém, né, naquele cesto tão simples, com os animais ali em volta, tendo Jesus e Maria, tendo Pedro, né, seu pai, e Maria, sua mãe, como os guardiães da sua felicidade, como aqueles que defenderam enquanto ele era criança, enquanto ele era adolescente, né, de todos os perigos do mundo daquela época. Então, que Jesus nos abençoe, nos ajude, nos dê um Natal muito alegre, feliz, que a gente esteja de braços abertos para abraçar, trocar carinhos, né, com aqueles da nossa família, né, ter pensamentos amorosos para todos aqueles que estão em condições diferenciadas aqui no planeta Terra nesse momento. Que Jesus nos abençoe e vamos ter um Natal feliz e um Ano Novo cheio de alegria.